Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Olá, este é o regresso do Poder Público. Estamos a gravar a 3 de setembro de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A Sónia Sapage. Olá. E a Liliana Borges. Olá a todos. Esta semana tem sido notícia a festa do Avante, os apelos à estabilidade feitos pelo PS e pelo Governo e a auditoria da Deloitte ao novo banco, que já devia ter sido entregue desde maio, foi sendo sucessivamente adiada. Começaria pelo novo banco e por ti, Ana. O ex-deputado do PCP, o Miguel Tiago, dizia esta semana, por causa da polémica sobre as regras da festa do Avante, que o PC diz que são muito exigentes comparativamente com outros eventos, que conseguiram por decreto e por manipulação da opinião pública aquilo que nunca conseguiram pela via democrática, fixar o número máximo de visitantes da festa comunista. Dito assim, parece-te que isto é uma limitação estranha ou não? Bem, eu não acho um bocado absurda essa declaração do Miguel Tiago, porque obviamente que em termos de pandemia teria que haver uma limitação da festa do Avante, a menos que ele defenda, seja um negacionista do Covid e da pandemia e ache que podiam lá estar 100 mil pessoas, tal como suponho que aconteceu noutros anos e que é mais ou menos o número que se falava. Obviamente que isso não poderia acontecer e nunca poderia acontecer, não faz sentido nenhum. Essa parte, aliás, eu acho que o PCP tem bastante razão nisto e acho que tem havido acho que uma grande parte da opinião pública pegou nesta questão da festa do Avante como não pegou noutro caso qualquer, inclusive pessoas bastante informadas ou que deveriam estar, acham que os festivais estão proibidos, quando não estão proibidos, os festivais não estão proibidos. Os promotores desses festivais, o Paredes de Cora e outros que Primavera Sound, decidiram não se submeter a umas regras. Não era rentável. Que não era rentável, não é? Obviamente que não era rentável a partir do momento em que as regras obrigariam a estar muito menos pessoas. E claro que as regras obrigariam a estar muito menos pessoas. Não consigo entender essa declaração de Miguel Tiago. Mas tu até concordas que a festa do Avante se pode realizar. Tu não és das pessoas que critica o PC por isso. Não. Acho que se deve realizar, acho que se pode realizar. Acho que o espaço da festa do Avante é gigante e que será possível cumprir regras da Direção-Geral de Saúde, que será naquele espaço, um espaço ao ar livre, aliás, como está a decorrer outros espaços, como a Feira do Livro, onde vê-se nas fotografias pessoas bastante amontoadas na Feira do Livro. Se calhar há menos espaço para ajuntamentos no Avante, depois obviamente que depende também da disciplina das pessoas que lá estão, de não desatarem todos aos abraços num monte de pessoas, de manterem e respeitarem as regras que têm sido ao longo destes meses todos e que valem para qualquer sítio onde se juntem pessoas. As praias, quer dizer, convém não estarmos todos abraçados uns aos outros a cantar a carvalheza, não é? Pois era para dizer, o PCP já mostrou nas redes sociais como é que se deve dançar agora a carvalheza, sem abraços. Pois, claro, infelizmente é o ar do tempo, infelizmente por causa do Covid. Obviamente que vamos ter, mas acho que sim, acho que a festa do Avante se deve realizar, como se devem realizar, acho que temos que passar a ter uma vida normal cumprindo regras, não é uma vida normal à maluca,
nem é fazer cada um a fazer o que quer, é cumprindo regras, mas acho que este verão já começámos a ter uma vida normal, já pudemos ir à praia, as praias já foram frequentadas, nós já não estamos em estado de emergência. E é evidente que o Covid não vai desaparecer tão cedo e convém que nos adaptemos a ter uma vida normal e, nesse sentido, acho que, tendo em conta o espaço que existe da Festa do Avante, a Quinta da Atalaia, tendo em conta as regras que foram, entretanto, colocadas pela Direção-Geral de Saúde e esse cumprimento, que obviamente que a Festa do Avante se deve fazer. Aliás, eu realmente acho que a opinião pública, muita opinião pública pegou neste assunto como sendo uma espécie de bode expiatório de todos os males e de todas as transmissões de Covid, que eu não consigo, pronto, viraram-se para ali. Mas eu admito que estamos a viver um tempo muito difícil e tudo o que possa cheirar a grande ajuntamento preocupa as pessoas. É um tempo em que, estamos a. O medo é uma coisa muito complexa, porque mexe no nosso íntimo, e acho que o Covid que é uma ameaça real, não é inventada, não estou a dizer que seja um medo que não exista, existe obviamente, mas acho que nos pôs a todos um bocado em pânico, com um pânico que eu não me recordo de ter alguma vez visto na vida. E eu penso, e nem uma parte das pessoas que também estão completamente contra. Eu acho que o PCP tem espaço, vai cumprir regras, nós sabemos que o PCP cumpre regras, tem muitos defeitos, mas o de cumprir, de se baldar ao cumprimento das regras não é um deles. Não há dúvidas sobre a capacidade do PC da organização, não é? Exatamente. Nunca houve. Sim. Sónia, deixa-me perguntar, achas que as críticas que têm havido à realização da Festa do Avante têm sido exageradas? O que é que tu achas sobre a realização deste evento? Eu própria tive algumas dúvidas. Para mim não é uma coisa tão clara como para a Ana. Há uma parte que é claríssima. É um evento de uma natureza, pelo menos é um evento que tem vários eventos lá dentro, incluindo um que é de uma natureza que é impossível reprimir, que é um evento político. Cada partido tomou a sua decisão em relação a isso. Uns decidiram não fazer rentrées, outros decidiram fazer rentrées sem ajuntamentos. O PCP decidiu fazer o seu comício habitual e isso é um direito que lhe assiste constitucionalmente, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Já em relação à questão de haver concertos, haver restauração, haver outra série de coisas lúdicas e não tão lúdicas no mesmo espaço, eu acho que em relação a isso poderia ter havido outro tipo de decisões, eu se calhar tê-las ia tomado, porque eu acho que vai haver certamente riscos que vão ser corridos num concerto como o dos chutes e pontapés, etc. Nós já vimos como é que os jovens se comportam, por exemplo, em festas, trocas de bebidas, etc. Portanto, tenho receio, mas é o que a Ana também estava a dizer, é um receio que vem com esta questão dos grandes ajuntamentos, não é? Nós, a partir daqui, vamos ter de gerir a nossa ansiedade, vamos ter de gerir os nossos medos. O PCP decidiu arriscar, organizar a sua festa de acordo com algumas exigências. Não pode agora vir dizer que as exigências são demasiadas. Não, agora quis organizar, portanto agora há exigências que tem de as cumprir e eu também acredito que as vai cumprir. Aliás, uma das minhas curiosidades para os próximos dias é como é que o PCP vai fazer cumprir estas exigências. Como é que vai controlar os exageros ou não, se vão ser ou não aplicadas multas na Festa do Avante por não se usar máscara, como é que vai ser? Vão para lá as autoridades? Eu não sei. Exatamente, é isso que eu estava a pensar, eu presumo que deve haver autoridades a controlar. Pois, não sei, porque isto também não... O PCP agora tem o dever e a obrigação de organizar as coisas de acordo com as regras.
mas o PCP não é uma força policial, não vai ter uma pessoa em cada esquina a passar multas porque não pode isso. Embora o PCP tenha uma espécie de brigada de segurança dentro da festa do Avante, sempre teve. Eu acho que essa brigada vai funcionar. Aliás, nas igrejas, desculpem-me lá só a fazer um parênteses, nas igrejas, em algumas igrejas, coisa que até irrita alguns católicos que eu sei, há lá umas brigadas também que vão dizer às pessoas para se afastarem. Eu suponho que essa brigada do PCP vai ter muito trabalho, mas vai atuar e vai ser competente, quero acreditar. Não tenho dúvida, é isso, tenho dúvidas em relação a algumas coisas que já enumerei, não tenho dúvidas que o PCP tem todo o interesse em que tudo corra pelo melhor, obviamente, porque ninguém quer, nem os organizadores fazem a festa a pensar que vão ter ali um surto de Covid. Enfim, portanto, eu acho, o evento político, acho que não há dúvidas em relação a isso, dentro de tudo o que se passa no Avante, acho que dentro do Avante, acho que podia ter havido decisões diferentes, mas de facto aquilo, às vezes nós estamos a falar de 30 hectares e parece que nem sabemos o que são 30 hectares. Aquela quinta de facto tem 30 hectares, é uma coisa muito, muito grande. Só quem lá foi também percebe como as pessoas se podem espalhar e mesmo nos sítios em que se cruzam, as ruas são muito largas, há mesmo muito espaço. Olha, vamos ver, lá estaremos também para fazer o nosso papel, que é ver como é que as coisas correm. Liliana, tu tens nos últimos dias acompanhado ao pormenor estas regras, as negociações entre a DGS e o PCP, toda esta polémica, bem como a intervenção do Presidente da República nesta questão. O que é que te parece da parte da DGS e do PCP? Como correram estas negociações? Houve algum erro de parte a parte? Eu acho que foram sendo cometidos alguns erros, o que é natural, porque estamos todos a viver uma coisa que é completamente nova, ainda que tenham passado 6 meses desde que tivemos os primeiros casos da pandemia, e seria esperar que neste ponto já tivéssemos tido algum tempo para nos organizarmos um bocadinho melhor. E eu acho que isso não foi muito bem conseguido, aliás, também é esse o teor das críticas de Marcelo Rebelo de Sousa, quando diz que a 5 dias do evento ainda não são conhecidas as regras, ainda não são conhecidas as normas que constam do parecer da Direção-Geral da Saúde, e isso acho que é um dos erros da DGS, é ter demorado tanto tempo a dá-las a conhecer, ainda que a DGS tenha explicado que esse não era, e não foi com outras situações, não foi um papel da DGS, mas sim dos destinatários dos pareceres, ou seja, houve aqui também um empurrar de bola, uma espécie de jogo de ping-pong em que a DGS dizia que era o PCP que deveria dar a conhecer as normas, o PCP empurrava a bola para a DGS e dizia que era da DGS a responsabilidade. E eu acho que isto aqui é um erro das duas partes, porque eu não percebo quem é que pode beneficiar com este secretismo à volta de uma coisa que não podia ter mais interesse público, que são as regras, e para que as pessoas se preparem e conheçam atempadamente sobre que condições é que as coisas vão acontecer. E pronto, acho Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a isso. É que em todos os casos, e por uma questão de transparência e de clareza para nós, para as pessoas em geral, há sempre interesse em que seja uma autoridade de saúde ou uma autoridade de justiça ou uma autoridade da área a que se referir a questão a passar as normas cá para fora. Eu não percebi esse vai e vem de não é comigo, é com eles, não é com eles, é connosco. Bolas, era uma questão pública, era uma questão de esclarecimento. Tinha de ser divulgado depressa, não percebi, ninguém esclareceu devidamente porque é que a coisa andou para trás e para a frente, realmente. Não se percebe, e concordo absolutamente contigo, Sónia, e acho que isto aconteceu não só com a festa do Avante, mas, quer dizer, é a tal questão de andamos há 6 meses nisto e parece que ainda há coisas em que estamos a oleá-las e a perceber como é que se faz, e acho que neste ponto já devíamos estar muito mais à frente do que estamos neste momento. E esta questão do secretismo todo em torno da informação é uma coisa que me faz muita confusão e que não é exclusiva à festa do Avante. Veja-se, por exemplo, também a questão da discussão
das discussões do Infarmed, que vão regressar no próximo dia 7, ainda que, apesar de todas as críticas dos partidos, não regressem totalmente com a porta aberta. Vão ter momentos em que as pessoas cá fora, nomeadamente os jornalistas, vão poder perceber o que é que se passa lá dentro, mas confesso que não percebo como é que neste ponto ainda estamos a esconder e a fazer a ter estas discussões à porta fechada e a não tornar público assim que existem conclusões, porque honestamente não percebo de todo quem é que beneficia com isto. Em relação ao PCP, acho que o PCP teve mal em alguns momentos. Na minha opinião, há aqui um erro muito no início, ainda em maio, quando há uma decisão vincada de que se vai realizar quaisquer que sejam as condições. E acho que isso também pode ter passado a imagem errada cá para fora, porque há aqui não intransigência, mas uma vontade muito vincada do PCP em realizar esta festa, ainda quando faltava muito tempo para a sua data, e isso não sabíamos como é que a pandemia iria evoluir. E depois acho que erra por encarar todas as críticas que são feitas e todas as críticas e anseios e medos em relação a este evento como tendo como fundamento ou motivação um sentimento anticomunista. Acho que não é. Qualquer crítica que se faz ao PC, o PC diz sempre que a motivação. Exatamente. Acho que se usa a palavra antidemocrático com alguma leviandade e não me parece que seja o melhor argumento. Depois há outra coisa que foi também uma das minhas maiores dificuldades enquanto jornalista e enquanto pessoa que esteve a acompanhar nas últimas semanas a informação que estava a sair cá para fora, que era houve aqui por parte do PCP, desde o momento em que fez a conferência de imprensa, houve alguma reticência em dar respostas concretas. Dou um exemplo. Por exemplo, nós agora estamos a discutir uma presença à volta dos 16.500 participantes, mas a verdade é que quando se começou a falar da festa do Avante, o PCP não admitia fazer com menos de 100 mil pessoas. Depois houve outras perguntas que ficaram sem resposta. Até este momento, nomeadamente o número de bilhetes que foram vendidos. Nós esta semana percebemos que o PCP continua a vender bilhetes além, aliás, eles não respondem se é além ou não dos 16.500, mas também não respondem quantos bilhetes é que já foram vendidos, nem como é que vai ser feito o controlo das pessoas que entram e saem, tendo em conta que estão a vender bilhetes a mais, como o fizeram noutros anos em que não havia uma pandemia, para poderem ir buscar receitas de financiamento para o partido. Outro dos exemplos, que é uma das perguntas que está sem resposta, é o limite de campistas que irão existir no recinto. O PCP diz que há um limite, mas não diz qual. Portanto, eu acho que este secretismo, lá está, entre a DGS e o PCP, e sabendo que, e importa dizer, nós hoje quinta-feira, temos até um trabalho sobre isso, que mostra que a Festa do Avante não é o único evento com mais de 15 mil participantes que irá acontecer nos próximos meses. Há outros, mas para os outros também já há alguns números mais concretos. Eu acho que isso ajudaria a tranquilizar as pessoas. Acho que quanto maior for a transparência em torno da realização dos eventos, maior é o sentimento de segurança e maior é a responsabilidade que podemos exigir a todos, participantes e organização, e acho que todos temos a beneficiar com isso. Há uma questão que eu acho que se nota bem, atendendo ao que aconteceu recentemente com a Festa do Avante, que é a Festa do Avante é muito importante para o PCP e por isso esta decisão foi tomada em maio e por isso esta decisão foi levada até às últimas consequências sempre. De facto, é uma festa muito importante, não só por causa da questão de angariação de fundos, mas também porque é um momento em que o partido comunica com a sua militância mais proximamente. Nós estamos a falar aqui, e não só, porque não são só os militantes que vão à Festa do Avante, mas esse é um lado muito importante. Nós temos, o PCP tem 330 mil, ou pouco mais de 300 mil pessoas a votar no partido nas últimas eleições, e nós estamos para aqui a dizer que 100 mil pessoas vão à Festa do Avante. Portanto, é um evento muito importante para o partido se reencontrar também com as suas pessoas, para passar a mensagem a novas pessoas, para não morrer. Eu acho que o que se percebeu com isto tudo é que o PCP precisa da festa
para não morrer, para não definhar. E poderá ser também o lançamento da candidatura presidencial do PCP. Vamos ver se haverá novidades ou não no domingo, não é? É verdade que o Jerónimo já tinha dito que era em setembro que havia novidades sobre esse assunto, portanto estamos todos expectantes, é uma das questões em aberto. Poderá ser rampa de lançamento. Bom, passando ao outro tema. O outro tema chama-se crise política ou instabilidade. A palavra que está na ordem do dia é estabilidade e instabilidade. Sónia, até começava por ti. Quando leste a entrevista do Primeiro-Ministro ao Expresso a ameaçar que se o orçamento não for aprovado haverá uma crise política, pareceu-te um déjà vu? É para levar a sério ou não? Helena, pareceu-me totalmente um déjà vu, quer dizer, eu imediatamente me lembrei logo de 3 situações em que ou o Primeiro-Ministro ou alguém do PS põe o país e os outros partidos perante uma situação destas, uma decisão destas, como se estivéssemos à beira do maior problema político. Quer dizer, é de facto, e às vezes temos de pensar um bocadinho sobre isso, é de facto um modus operandi. Eles têm feito isto em várias situações. E mais, isto acaba sempre da mesma maneira, normalmente, que é a esquerda não cede e quem dá a mão ao governo é o PSD. E eu lembro 2 ou 3 situações em que isto aconteceu. Uma delas, e todas recentes, uma delas foi quando estavam no Parlamento a discutir o descongelamento da carreira dos professores, a recuperação do tempo de serviço, e os partidos todos uniram-se naquilo que nós costumamos designar por coligação negativa, e todos iam aprovar uma medida que, na altura, o governo, com a qual discordava totalmente, e achava que ia ser uma ruptura irreparável, que ia comprometer a governabilidade presente e futura. O Primeiro-Ministro fez uma declaração ao país a dizer isto mesmo. E, no fim, dizia que, naquelas condições, entendia ser o seu dever pôr o lugar à disposição. Que, se aquilo fosse aprovado, forçava o governo a demitir-se. Portanto, isto é um exemplo. No fim, como é que acabou? Tanto Rui Rio como a Assunção Cristas voltaram atrás e recuaram. Eles nunca assumiram que foi um recuo, mas recuaram. A outra questão foi já este ano, quando se estava a debater o Orçamento do Estado, foi o IVA da eletricidade. Andou-se ali em negociações até altas horas, supostamente ia passar uma proposta do PCP também, à revelia do PS, e todos nós andámos ali até de manhãzinha, até a questão ser votada no plenário. E o que é que aconteceu? O PSD voltou atrás e acabou por não ser aprovada nenhuma descida do IVA porque não haveria contrapartidas. Foi a justificação que deram na altura. E mesmo agora, quando foi o Orçamento de Estado, houve aquele aviso, daquele parecer que enviaram para São Bento, para o Palácio de São Bento, com a suposta norma travão, que também se aplicava ao orçamento suplementar, que no fundo era uma tentativa de condicionar os partidos, no fundo era pressão. Portanto, de uma maneira ou de outra, ou ameaçando que se demite, ou que não se demite, porque, por exemplo, no caso do IVA da luz, não houve uma ameaça de demissão do Primeiro-Ministro, mas o Carlos César chegou a falar sobre isso até ao público, em declarações ao público. Portanto, isto para dizer que, enfim, a mim já me parece demasiado. Não sei se é a estratégia política mais acertada, porque um dia destes acabamos mesmo numa crise política. Depois é como o Pedro e o Lobo, quando ela vier ninguém acredita. Ana, mas entretanto também Marcelo vai dar um puxão de orelhas ao Primeiro-Ministro, ou não? Deu, e grande. Acho que devíamos emoldurar o puxão de orelhas, porque é tão raro, tendo em conta a ótima relação que existe entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que devíamos emoldurá-lo. Sim, deu claramente. Aliás, começou a dar por antecipação, antes da segunda parte da entrevista do Expresso ter saído, e depois continuou a dar, dizendo e lembrando que, de facto, ou seja, se o Primeiro-Ministro quiser demitir-se do governo, vai ter que ficar
a trabalhar no estatuto de missionário, porque não pode ser, a nossa lei não deixa que o Presidente da República nos últimos 6 meses do seu cargo e nos primeiros 6 meses dissolva o Parlamento. Portanto, veio explicar que seria basicamente impossível que houvesse uma crise política e tem estado a fazer grandes apelos a que não haja crise política. Eu também não acredito que vá haver crise política nenhuma, concordo com a Sónia, há muito Pedro e o Lobo nesta história, muito, muito, muito Pedro e o Lobo. Acho que quando um dia Costa dizer que se demite, nós vamos estar um dia ou dois a ver se aquilo é verdade ou não, se realmente volta atrás, porque para 5 anos de mandato já são muitas as ameaças de demissão. Não é um assunto. Claro, é evidente que há países que vivem bem sem governos, como a Bélgica, por exemplo, consegue estar séculos sem governo, mas são diferentes, porque a Bélgica é um país muito regionalizado que basicamente funciona por si, porque quase tudo é regionalizado na Bélgica, não seria o mesmo em Portugal. Mas de qualquer forma, mesmo que se demitisse, obviamente que Costa não podia ir a correr, sair de São Bento, teria que ficar até haver... Não pode haver eleições. Mas não vai haver crise política nenhuma, vai haver acordo, claro que isto é muito desagradável, porque inicialmente Costa tinha como projeto não fazer geringonça e contar com a sua ampla maioria para gerir. Entretanto veio o Covid e não sei o quê, e percebeu que a coisa não é tão fácil assim. Foi um erro que ele cometeu logo a seguir às eleições, quando começou até a menosprezar, em muitos casos, não estou a dizer diretamente Costa, mas Carlos César e assim, com alguma, enfim, num tom bastante desagradável, os antigos parceiros. E agora vai lá chegar, mas vai chegar por uma razão, porque os parceiros não querem ficar conotados com deitar abaixo o governo, portanto vai-se chegar ali a acordo, obviamente. É que eu acho que a esquerda já não liga nenhuma às ameaças do Costa, aos ultimatos. Já não liga a nenhuma. Eu também concordo com a Sónia. Tantas são as ameaças que a esquerda, e aliás a Ana diz uma coisa que é interessante, que é o António Costa, o PS no geral, achou, muito antes de conhecer a pandemia, que poderia governar confortavelmente com a sua maioria e podia abdicar de um acordo escrito, e agora vemos que o Bloco de Esquerda, por exemplo, eu falo do Bloco de Esquerda porque o PCP tem fechado muito o jogo, o Bloco de Esquerda, por exemplo, entrou nas negociações com uma outra confiança. Por exemplo, Jorge Costa dizia ao público no início de agosto, ainda antes de terem recomeçado as negociações com o governo, que neste momento existiam, ele disse que existiam novos fatores e devemos ser capazes de interpretar as lições que a crise nos deu. Isto porque um dos temas que o Bloco de Esquerda levou para as negociações foi a legislação laboral, que, como sabemos, foi uma das causas da impossibilidade de haver um acordo escrito depois das eleições legislativas em outubro. Portanto, o PCP e o Bloco acredito que estejam confiantes na possibilidade de haver um acordo novamente com o PS, e não parece que venha aí uma crise política também. Estou com a Sónia e com a Helena, não parece que eles queiram essa responsabilidade e não parece que também queiram o regresso do Bloco Central e, portanto, mesmo que não haja um acordo escrito, parece que vai haver entendimento à esquerda novamente. Podemos não lhe chamar geringonça, mas chamemos de outra coisa qualquer. Vem aí, não é uma crise, mas parece-me que é uma comissão parlamentar de inquérito ao novo banco, ou não? Ana, o que é que te parece? Até o PS já admite essa possibilidade porque percebe que é inevitável, porque há um grande consenso no Parlamento entre os partidos sobre essa necessidade. Penso que sim, que vem aí a comissão de inquérito e é importante que venha, porque tudo o que se vai sabendo, e nós, público, através da Cristina Ferreira, temos liderado uma parte da informação, são coisas verdadeiramente escandalosas. Portanto, o novo banco, de facto, não teve muito, ou não parece estar a ter muito de banco bom. É importante, com certeza, que haja essa comissão de inquérito, venha ela. Liliana,
Há aqui uma coisa estranha que é, no meio desta polémica, quem é Centeno? Deixámos de ver o homem que até há pouco tempo estava no Ministério das Finanças, agora está no Banco de Portugal. É curioso porque o que esta novela nos mostra é que o governador Centeno é diferente do ministro Centeno. Isto porque o governo, ainda num debate quinzenal no início do ano, António Costa disse a Catarina Martins que também o governo tinha pedido esta auditoria e também o governo tinha sido recusada o conteúdo da mesma. E agora é Mário Centeno, enquanto governador do Banco de Portugal, que também recusa dar ao governo aquilo que o seu próprio governo, o governo do qual ele fazia parte, o governo que ele integrava, tinha pedido ao Banco de Portugal. Portanto, são aqui duas personas em conflito, que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde este conflito iria existir, não é? Até porque o período de nojo entre a saída do governo e a entrada no Banco de Portugal foi curtíssimo, se é que se pode dizer que houve sequer algum período, e portanto Mas deu para uma transmutação rápida. Foi, pronto, olha, é assim, é muito, muito ágil a transformar-se, e pronto, acho por isso que esta nova comissão de inquérito pedida pelo Bloco de Esquerda poderá trazer novidades, até porque aquilo que o Bloco de Esquerda explicava ontem era que não seria uma repetição, não era para descobrir sequer o volume das perdas, porque essas eram conhecidas, mas outras questões que, como a Ana disse bem, que a nossa Cristina Ferreira tem trazido para público, nomeadamente os descontos que estão a ser feitos nas vendas das carteiras de ativo e nas vendas a serem feitas, por exemplo, a compradores, alguns deles condenados por fraudes e crimes económicos e corrupção, e portanto acho que isso continua a ser matéria de escrutínio e nesse sentido não me parece que uma nova comissão de inquérito seja redundante. Além de que aquilo que ainda não foi estudado ou aprofundado é todo o mandato de António Ramalho, que é a parte mais recente, não é, Sónia? É a pessoa que tomou conta do banco na fase em que ele não foi alvo de comissão de inquérito, na verdade, ou de uma análise tão profunda. Tomou conta do novo banco, que afinal não é bom, como se pensava. Pois, é verdade, isso é uma das conclusões a que se chegou, não é? Que nem todo o banco mau ficou no banco mau. Há uma parte do banco bom que também tem o banco mau. Olha, será uma novela a seguir e que vamos seguir de certeza com muita atenção e com muito empenho, porque nós temos estado muito atentos à questão até aqui, ficaremos mais para a frente com todos esses protagonistas que vão ser chamados, de certeza, porque eu estou a ver chamar ao Parlamento o António Ramalho, o Mário Centeno, também agora na condição de ex-ministro. Vai ser interessante. Já as outras foram, acaba por se descobrir sempre qualquer coisa e não costuma ser muito bom. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Obrigada por ter regressado connosco e obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Deus, até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.